Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Salmo 77 e 78. À nova geração, nós o contaremos. Levantem-se e contem para seus filhos. Hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma grande pergunta. Será que a nossa geração vai conseguir transmitir a fé para a geração que vem da mesma forma que a recebeu? É só olhar quantas pessoas frequentavam a missa 30 anos atrás e como é a frequência hoje. É só olhar quantas vocações tinham 30 anos atrás e quantas tem hoje. Graças a Deus, muitos estão acordando e estão até evangelizando uma geração que nunca conheceu Jesus. Mas podemos nos perguntar, como estamos evangelizando a nossa família, os nossos colegas e amigos? A nossa obra está conseguindo resultado? Salmo 77 e 78. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e o seu poder. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não se tornem a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor em seu espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com simplicidade e clareza, o Salmo 77 nos coloca uma pergunta terrível. Você conseguiu passar a tua experiência de fé aos teus filhos? E se você não tiver filhos, você pode se perguntar: eu consigo transmitir a fé aos meus queridos, aos meus familiares, aos meus amigos, às pessoas que estão ao redor de mim? Consigo transmiti-la de forma eficaz a tal ponto que eles também entrem na intimidade viva com Jesus? Antes de responder pessoalmente, é necessária uma tomada de consciência, não para nos deprimir ou desesperar, mas para entender a extrema urgência da evangelização. As estatísticas históricas da nossa própria igreja mostram que 80 anos atrás, os nossos avós nasceram em um berço bem cristão, católico. No mundo dos nossos avós, 95% do povo era católico e frequentava a igreja, apesar de se falar latim e não entender muita coisa. No mundo em que nasceu a geração dos 40, ou seja, 40 anos atrás, ainda os católicos no Brasil eram 90%. Mas na nossa geração, hoje, depois do 2020, a porcentagem de quem se define católico está em queda livre. Despencou para 48%, na melhor das hipóteses. Esse número, porém, não é real, porque para ser católico é necessário viver a nossa fé, participar da Santa Missa e receber os sacramentos, e aqui nos deparamos com um número assustador, que vem da própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Somente 5% dos católicos frequentam a missa no domingo. Em palavras simples, no mundo dos nossos avós, as igrejas estavam cheias, porque ser católicos coincidia bastante com frequentar a missa. Mas hoje, o número de quem frequenta, podemos dizer, que despencou de 90% da população para o 2,5% do povo. Esta é a realidade aqui no Brasil, o país com o maior número de católicos no mundo. Imagine o que acontece em outros contextos. Cada um de nós é inteligente e sabe projetar este número para frente.
Se em 50 anos o despencamento foi desse tamanho, o que vai ser nos próximos 50? Volta na mente a famosa frase de Jesus: quando o Filho do Homem, Jesus, voltar, encontrará ainda a fé sobre a terra? Irmãos, não falamos isso para ficar deprimidos, não. Muito pelo contrário. Para sermos estimulados a reagir e entender o quanto é importante evangelizar, catequizar, formar. A Igreja sabe muito bem disso. O primeiro enviado do Papa Medjugorje disse abertamente: em muitos lugares da Europa Ocidental, antigamente berços da cristandade, a prática religiosa dos que se dizem católicos caiu para 2%, ou seja, o dobro mais grave que o Brasil. E essas terras se tornaram desérticas no aspecto da fé. Por isso que esses lugares como Medjugorje, esses santuários marianos, são tão importantes como fonte da nova luz perante o desafio da nova evangelização. A pergunta é muito simples. A nossa geração conseguirá transmitir a fé a seus filhos, a próxima geração? E uma geração mal evangelizada conseguirá transmitir a fé àquela que virá depois? Na Europa há uma infinidade de igrejas transformadas em mesquitas, ou demolidas para construir mesquitas. Aqui no Brasil, o último censo do IBGE apontou que o 14% da população não tem religião, se define sem religião, e esta porcentagem dobra no meio dos jovens. Os jovens sem religião passam do 30%. E nós podemos nos perguntar: quantos dos jovens que se dizem cristãos frequentam a missa no domingo? Diante de tanto trabalho, será que tem alguém que tem direito de ficar parado? Você jovem que escuta esse diário, se pergunte: quantos dos teus amigos frequentam a igreja? Pergunte-se: o que eu posso fazer por eles, para dar Jesus a eles? O que ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não o esconderemos aos nossos filhos. Vamos contar à geração que vem as maravilhas do Senhor, para que eles, por sua vez, as contem aos seus filhos. Irmãos, nunca houve na história destes 2000 anos alguém que tenha vivido o que estamos vivendo hoje. O risco do cancelamento total da verdadeira fé de Jesus Cristo. Isso não vai acontecer, porque o Espírito Santo existe e as forças dos ínferos não prevalecerão contra a Igreja. Mas uma coisa é certa: precisa urgentemente arregaçar as mangas. Jesus não nascerá outra vez em Belém. Hoje Belém somos nós. Somos nós que podemos inverter esta marcha para o abismo. Faltando a fé, proliferam as drogas, os vícios, a depressão, as manias, como a mania da automutilação, hoje tão na moda. Perder a fé significa fazer a vida despencar. Onde Deus sai, a droga entra, bem sabemos. Sem a fé, uma sociedade despenca e os homens se tornam animais. Começam a adorar animais e se tornam animais. Grande é a nossa responsabilidade. Repetimos, nunca houve um tempo em que a evangelização fosse tão urgente, tão necessária. Evangelizar é, de verdade, uma questão de vida ou de morte. Formar-se é a base para conseguir evangelizar, porque ninguém dá o que não tem.
Portanto, arregacemos as mangas e vamos nos tornar verdadeiros soldados de Cristo e de Maria, treinando-nos, formando-nos, preparando-nos. Jesus não tem outros sobre os quais contar a não ser nós, que estamos vivendo nesse tempo. O que vimos e ouvimos, vamos contar à geração que vem depois de nós, para que eles contem a seus filhos, para ensinar a colocar sua confiança em Deus, não esquecer suas obras, ensinar a observar os seus preceitos. Irmãos, vamos agora ler novamente esse salmo, à luz de tudo o que falamos e meditamos nesse diário. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e o seu poder. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não se tornem a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor em seu espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito para o dia de hoje e esperamos para a vida inteira. Se nós não evangelizarmos, quem evangelizará esse mundo que está em queda livre? Vamos nos perguntar: como eu posso transmitir a beleza de Deus hoje aos meus queridos, aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho? Como posso transmitir Deus às pessoas que encontro? Esse seja o nosso propósito hoje e sempre.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática a cada hora do dia o propósito que escolhemos. Evangelizar é questão de vida ou de morte. Paz e alegria a todos. Jesus hoje tem somente a nossa boca para falar e os nossos pés para andar e anunciar nesse mundo. Paz e alegria a todos. Sofreu seu coração. Sempre contarei sua história. Os filhos dos seus filhos te conhecerão. Do cheiro daquele antigo cobertor, dos ensinamentos que você me deu. Vi muita gente feliz, muita gente ajudada, saindo da sala. Teu jeito tranquilo, teu jeito tão simples de dar o imaginação da casa.